Nesta segunda-feira teve entrevista coletiva do presidente Marcelo Teixeira, tentando esclarecer alguns fatos, e também o Alexandre Galo, o homem forte do futebol, participou depois. Ele deu uma outra mini entrevista assim que o Marcelo Teixeira terminou de falar, e a discussão principal em torno desta entrevista a gente vai ter mais tarde. A live do Canal 10, que devia ter voltado nesta segunda-feira ao meio-dia, em razão até da própria coletiva do presidente, de alguns outros detalhes que eu tinha que resolver, acabei adiando para o período da noite. Então, 9h30 da noite estarei aqui na live do Canal 10, o Henrique Faria estará comigo aqui também. Então eu vou comentar rapidamente alguns detalhes dessa coletiva, que eu estava na rua, vim acompanhando até chegar em casa, e também sobre o que falou o Alexandre Galo. Rapidamente, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad, Fisioterapia, Vila Unitar, Premium Beef, a arte do bom churrasco, Isatec Informática e Cicobi Unimais Metropolitana. E eu peço sempre para você que chega agora aqui ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Sobre a entrevista do Marcelo Teixeira, ele começou falando, dando uma explicação, mostrando todo o organograma, quanto é que vai economizar com salário, negociações para cá, para lá, nomes que estão indicados para as funções específicas no clube. Depois ele ficou de mandar, a assessoria ficou de me mandar para mim, para todo mundo, né? Tudo que foi apresentado, e se der a gente apresenta na live logo mais à noite. Então, falando das dificuldades do clube, né, do momento que o Santos vive, das readequações, ele inclusive, quando foi apresentado o elenco profissional e também as renegociações que foram feitas, o nome do Morelos ainda não consta no elenco profissional e está lá em negociação, redução salarial. Então a gente teve uma informação no fim de semana que estava tudo certo. Oficialmente ainda falta ter essa confirmação da permanência ou não do Morelos. Eu imagino que vai acontecer, e depois eu vou entrar no tema do Galo, que ele foi mais específico em relação a algumas situações do futebol. A Marcelo Teixeira falou sobre o Carille, né? Ele deu a entender que, assim como eu disse aqui, era algo que o técnico tinha que ter resolvido lá com o clube japonês, até porque ele deixou no ar que haveria talvez pendências do clube japonês para com o Carille, insatisfações em ambas as partes, e que isso seria resolvido. Como não foi, o Marcelo Teixeira disse que tem um representante agora no Japão, além de alguém aqui no Brasil, que isso tudo vai ser resolvido. Falou da relação que o clube tem com o futebol japonês, que isso vai ser resolvido. Ele não foi claro, né, mas ele disse que tem alguém do Santos já na parada para resolver esse negócio. Mais à frente na coletiva, e por isso que é bom a gente sempre prestar atenção no que é falado, ele até sobre os jogadores que estão colocados num segundo grupo, de onde inclusive alguém pode sair, né, que fique claro, no segundo grupo, inclusive o próprio Zabala. O Galo depois explicou que uma questão de ele está em transição ainda da questão da cirurgia, e que o Galo explicou melhor, né? Alguém falou para o Marcelo Teixeira, cantou na vida dele, que ele ia retornaria à base, mas o Zabala já estourou a idade do sub-20, mas aí depois o Galo esclareceu que o Zabala, terminando a transição, será integrado ao time principal. Foi o que eu entendi. Mas voltando para a história do Marcelo Teixeira, ele falou, olha, em algum momento ele falou assim, tem inclusive esses jogadores, a gente pode tentar colocar em alguns clubes, até o clube japonês. Pelo que eu entendi, ligando um ponto com o outro, o Santos talvez, para facilitar a liberação do Carille, a liberação não, o pagamento da multa, porque liberado ele já está. O Dr. Rafael Cobra esclareceu isso aqui no canal no fim de semana, naquele vídeo relâmpago que eu coloquei o áudio, né, do Dr. Rafael Cobra aqui no canal. Tem nenhum impeditivo em relação à FIFA, BID, nada disso. O Carille, apesar do Santos não estar divulgando fotos do Carille ainda, como ainda não divulgou foto do Jorge, como ainda não divulgou foto do Jair, já divulgou foto do Gil. Esse já se apresentou nesta segunda-feira. O Santos vai tentar botar algum jogador lá para minimizar o problema. Acontece que precisa do jogador em questão concordar com a ida, né, para o time do Nagasaki. Então, não sei se está rolando alguma conversa com algum representante de algum jogador, talvez até o Santos pagando parte do salário desse atleta que iria para o Japão. Enfim, ele disse que o Santos não quer lesar ninguém, que não quer arrumar inimizade com o time japonês. Deu a entender que
a questão do distrato com o clube japonês ficou realmente de responsabilidade do empresário do jogador, e vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto não tem nada esclarecido. O time japonês ainda continua cobrando, o Santos está negociando, vamos ver quando é que isso aí vai se resolver. Outras situações importantes que ele falou sobre muita coisa, não quis entrar em mérito sobre nomes, falou de patrocínio, que tem algumas coisas sendo negociadas e que talvez tenhamos novidades em breve, para patrocínio de camisa, transmissão de televisão, falou sobre a compra do CT Rei Pelé, que agora a coisa está caminhando, e da W Torre, que tem reunião essa semana, inclusive, para que seja feito o documento seguinte em relação ao MOU, que é a carta de intenções. Agora sim, o contrato definitivo para a obra na Vila Belmiro, e que inclusive vai participar dessa reunião o arquiteto, porque foi questionado, no Conselho foi aprovado um projeto, quando foi assinado um MOU, apresentar um projeto diferente. Então, eu não sei exatamente como é que isso vai ficar, em que ponto vai chegar, mas o arquiteto foi chamado para participar, o Luiz Volpato, também dessa nova reunião. Então, certamente teremos alguma novidade em breve sobre a Vila Belmiro. Acho que o principal era isso. Ele falou sobre o Pedrinho, né? O Pedrinho consta na lista dos jogadores, né? Há algumas discrepâncias aqui, por exemplo, o Andrei Quintino não está nessa lista do elenco do Grupo 1, tá? Aí o Galo depois disse que o Galo também ficou meio patinando e tal, mas para compor os treinamentos, o Andrei está lá para compor os treinamentos, foi o que ele deu a entender, não ficou claro também, porque aqui na lista tem a Aderlan Rainer, não está o nome do Andrei aqui, tá? Como eu disse que também não estava o nome do Morelos nessa lista. Mas o atacante Pedrinho está aqui. Está aqui o Pedrinho. O que o Marcelo Teixeira falou? Não, conversamos com o jurídico e está tudo resolvido, está tudo certo. Foi perguntado sobre patrocinadores, se não havia uma preocupação de que a vinda do Pedrinho causasse algum problema em relação a patrocinadores. Ele saiu pela tangente, disse que o jurídico avaliou que a contratação... A gente está na questão da legalidade e não na questão da moralidade. Mas o fato é, o jogador está aqui, consta nos planos, está no CT treinando, não tem foto dele ainda divulgada, não houve uma divulgação oficial por parte das redes sociais do clube. Ele está lá, capaz de até estrear como titular no dia 20 e ninguém falar que o cara foi contratado. Está faltando o quê? Se o contrato foi assinado, é para evitar as críticas que poderiam surgir com a contratação do Pedrinho, então ele está lá treinando, está lá escondidinho e está inclusive nesse organograma que foi divulgado aqui, nessa planilha que foi divulgada pelo Marcelo Teixeira. Neste primeiro momento, aliás, eu estava nessa dúvida qual era o João, além do João Paulo que estava lá, se era o João Vitor ou o João Pedro, mas o João Vitor está como o João Gustavo, aqui tem, por falta de João não tem problema no gol do Santos, né? Goleiros, João Paulo, João Pedro, João Gustavo e Rodrigo Falcão. Zagueiros, Jair, Luiz Felipe, Gil, Messias, Joaquim e Alex, aqui entre parênteses, departamento médico, ou seja, está em recuperação, você não pode dispensar. Laterais, Aderlan e Rainer, volantes, Rincon e Alisson, e o Alisson foi falado pelo Galo, que, pelo que deu a entender, contam com o Alisson para esta temporada. Depois de recuperado, ele será integrado ao elenco, foi o que o Galo deu a entender. Ainda tem Diego Pituca, Zanocelo, João Schmidt e Sandri, outro que está ainda com pelo menos mais 4 meses de recuperação. Laterais, Kevson, Jorge, o Galo elogiou o Jorge, disse que foi atleta dele e tal, que está muito bem, e o Felipe Jonathan, descartada a negociação com Fortaleza, chegou a acontecer, mas não vai acontecer mais, então o Felipe Jonathan está nos planos, ele vai estar integrado e vai jogar essa temporada, pelo menos até a próxima janela. O Felipe Jonathan segue no clube. Aí meio campistas, Juliano, Casares e Nonato. Atacantes, Marcelinho, Wesley, que é o Patati, e o Otero. Pedrinho e Guilherme também atacantes, Furt e William Bigode centroavante. O Otero é o que bate bem na bola. E o Galo falou que na Série B 60% dos gols acontecem em bola parada e ele é o melhor batedor de falta e escanteio e pênalti que ele viu recentemente na história, então isso justificou. Do Casares também falou, né, dos compromissos do atleta, de
se adequar à situação do Santos, enfim. Aqui a gente tem o elenco do Santos, esses nomes que eu falei, confirmados pelo Marcelo Teixeira e depois esmiuçado pelo Galo. Vou depois acompanhar com mais calma o restante do que foi falado, mas é que teve muito assunto, né, de renegociação salarial, de pendências, enfim. Foi falado sobre o Basso, que foi uma opção técnica do Carille. Ele falou sobre o Luiz Felipe, que o Luiz Felipe com o Carille trabalhou bem aqui, o Carille disse que gosta do Luiz Felipe, enfim. Foram os nomes que surgiram, alguns que foram tratados aí individualmente e outras situações muito na questão mais geral, mais coletiva. Então, ao longo do dia eu vou tentar absorver um pouco mais o que foi falado nestas duas entrevistas e depois, mais tarde, na live, a gente dá uma arrematada, melhor dizendo, com a presença do Henrique Farinha, tá bom? Então é isso, Marcelo Teixeira falou, explicou algumas coisas, outras nem tanto, o Galo também explicou algumas coisas, outras nem tanto, e o Santos segue, né, na sua pré-temporada, porque dia 20 tem estreia no Campeonato Paulista contra a equipe do Botafogo lá em Ribeirão Preto, tá certo? Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.